Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um dos irmãos. Eu quero estar deixando uma mensagem hoje sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Gostaria que assim que você assistisse esse vídeo, você esteja aí deixando o seu like, você deixe o seu joinha se você gostou, deixe o seu comentário, esteja compartilhando para nos ajudar nesse trabalho de evangelismo. Eu vou estar deixando o versículo que está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui Paulo está falando aos romanos que o evangelho de Cristo, ele é o poder que Deus deixou para a salvação de todos. Através do evangelho, nós podemos chegar à salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho nada mais é do que as palavras, a vida, a obra, a morte e ressurreição do nosso Senhor. Tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra, tudo o que ele falou que aconteceria, tudo o que foi determinado, que está acontecendo, tudo que o Senhor fez está no Evangelho. Então, quando nós buscamos no Evangelho, nós conhecemos o Senhor Jesus, nós temos mais intimidade com Ele. Nós estamos mais ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo quando nós lemos o Evangelho que Ele deixou para nós. Então, Paulo está explicando que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, para termos mais intimidade com o nosso Deus. O Evangelho, ele tem o poder para limpar as nossas vidas de todo pecado. O Evangelho, ele pode nos tirar da prisão, do pecado, da maldade, de tudo aquilo que a gente faz ou fez que de repente não agrada ao nosso Deus. O Evangelho pode tirar de nós, pode nos purificar, porque a palavra de Deus, ela é fogo. A palavra de Deus, quando entra, ela faz mudança em nossa vida. Quando nós entramos no Evangelho, ele entra em nós também para fazer mudança, para mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida, nos trazer esperança, nos trazer um avivamento. Só através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos sair de qualquer situação que nós estejamos, que de repente não agrada ao nosso Deus. Se você está passando por alguma situação e que você não vê saída, creia que o Evangelho pode trazer essa mudança que você precisa. Através do Evangelho de Cristo, você vai ter mais intimidade com Ele. E Ele é o caminho para a salvação. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez muitos milagres enquanto esteve na terra. E o Evangelho, da mesma forma, ele faz esses milagres. O Evangelho, ele entra na vida daquele que está preso no pecado para trazer liberdade para uma nova vida. Aquele que tem fome, que tem sede do conhecimento de Deus, o Evangelho traz esse conhecimento. Aquele que está de repente preso num problema, numa situação difícil e que não vê uma saída, de repente acha que não tem solução. O Evangelho mostra o caminho. O Evangelho mostra tudo aquilo que nós precisamos conhecer do Senhor Jesus Cristo. Quando nós procuramos conhecer o Evangelho de Cristo, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais real na nossa vida. Porque muitas vezes a cegueira espiritual nos leva ao desespero, nos leva a não ter esperança, nos leva a entristecer, a entrar de repente numa ansiedade, ter tristeza em nossa mente e em nosso coração. O Evangelho traz a alegria que nós precisamos. O Evangelho mostra que tudo tem jeito através do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder a esperança e sim acreditar num Deus Todo-Poderoso que vive e reina
e que está cuidando de nós. Eu tenho aqui o versículo em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3, que diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus deste século, que é Satanás, aquele que tem destruído tantas vidas, ele cega a mente de muitas pessoas, para essas pessoas não terem esperança, não acharem uma saída. Mas Cristo deixou o evangelho para que nós estejamos buscando conhecer mais do reino de Deus. Então nós precisamos buscar conhecimento na palavra de Deus, no evangelho de Cristo. O evangelho ele é tão valioso que Paulo deu a sua vida, deu tudo o que ele tinha pelo evangelho. Ele sofreu. No evangelho fala do seu sofrimento. A Bíblia nos mostra quanto ele padeceu para levar o evangelho àqueles que não conheciam. Ele sofreu em prisões, sofreu açoites, em naufrágios, sofreu perseguição, injustiça, perdeu tudo que tinha, mas ficou rico com Deus, porque ele levava o evangelho a todos os lugares. Ele valorizou a palavra de Deus, ele valorizou o evangelho e levou a muitos lugares. E isso a Bíblia nos mostra que Paulo foi um homem separado por Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo veio a ele para que ele levasse a sua mensagem. E essa mensagem até hoje é o alicerce da igreja, é o alicerce de todos os cristãos. Então nós precisamos sim valorizar o evangelho de Cristo em nossas vidas. Precisamos conhecer verdadeiramente o que os evangelhos falam do Senhor Jesus Cristo. Conhecer os milagres de Cristo, conhecer a sua vida, a sua morte, a sua redenção. Nós precisamos conhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele quer fazer por nós em nossas vidas. Então, o Evangelho, ele é o maior instrumento que Deus nos deixou, que o Espírito Santo, ele vai nos orientando. E quando nós buscamos no Evangelho, Deus vai abrindo os nossos olhos, vai abrindo o nosso entendimento, para podermos levar a palavra para aqueles que não conhecem, aqueles que ainda estão cegos por causa do Deus deste século, que coloca incredulidade, coloca dureza nos corações, mas que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, através do Evangelho, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, possa fazer essa mudança que nós precisamos, que muitos no mundo estão precisando. Então vamos usar o Evangelho de Cristo, esse grande instrumento que Deus nos deixou para salvar vidas, para restaurar famílias, casamentos, para trazer muitas vidas ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus ama todos nós e Ele quer ver todos nós nos aproximando dEle, para que Ele possa nos abraçar, fazer uma grande mudança em nossa vida, nos dar a salvação, a alegria do Espírito Santo. Então que essa mensagem, meus irmãos, minhas irmãs, possa estar falando ao seu coração, que você venha ter cada dia mais compromisso com o Evangelho de Cristo, venha ter mais fome, mais sede da palavra de Deus, porque é ela que nos estrutura, é ela que nos fortalece, é ela que nos ajuda a viver uma vida de esperança e de paz. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que em nome do Senhor Jesus Cristo, você venha encontrar cada vez mais a esperança, a paz, o amor e a salvação, em nome de Jesus.